Shalom, vamos para mais uma parte, vamos ver a segunda parte acerca da alimentação, que vai estar da Parashá Devarim, Deuteronômio, tá? Que vai estar ali do 14 do 1 ao 21, ok? Então, ali vai estar os animais, as aves, os peixes, os animais, aves e peixes que não foram feitos para consumo. Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas como Jesus falou que purificou todas as coisas, então nós vamos ler o texto, tá? Vamos ler um texto, dessa vez um texto, para discutir esse assunto, se realmente o que está escrito aqui, ou às vezes a gente recebe a informação, reproduz ela sem examinar o texto, do que se trata, se é do que o Eterno disse que é proibido. Até porque o mesmo Devarim, Deuteronômio, vai dizer do 12 no 4, tá? Que não acrescenteis, nem remova, não tire nada da Torá. Então a Torá é um documento, e o mensageiro, esse que leva essa mensagem, o enviado de Deus, o Shaliach, conhecido como apóstolo, esse tem que pronunciar toda a palavra sem tirar e nem acrescentar nada na palavra de Deus. Assim é o que Moshe está fazendo, ok? Então a palavra de Deus. Então esse mensageiro não pode. Então Yeshua jamais ele poderia ter mudado, senão ele não pode ser um mensageiro real. Ele está falando de si mesmo, ok? Se ele mesmo, em vários versículos, ele disse, não vim falar ou fazer nada além daquilo que o Pai me disse, que o Pai me enviou para fazer. Eu sou o enviado. Eu faço aquilo, tudo aquilo que aquele que me enviou. Então, uma vez que muda, temos algum problema aqui. Então, não podemos fazer o Yeshua, o Mashiach, mentiroso. Né? Então, assim, Marcos 7, ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos, os discípulos dele, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões. A tradição do quê? Dos anciões. Aqui nós estamos tratando de lavagem das mãos. Lavagem das mãos é uma coisa, e aqui você vai ver que vai ter utensílios e outras coisas. Lavagem das mãos é o Netilat Yadayim, ou seja, uma coisa básica de higiene. Então não é algo desagradável, ruim ou negativo, pelo contrário, né? Para a saúde da pessoa. Mas o problema aqui é a ênfase que se dá nas coisas. É toda a tradição dos anciões de comerem sem lavar as mãos, de comer, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Tá? Meu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Aqui ele está entrando num outro mérito, tá? Existe um contexto da discussão, num outro mérito para confrontar eles, que eles estão, às vezes, dando ênfase a uma tradição oral, que é uma higiene, certo? Mas tem prioridades, a qual eles mudaram, eles distorceram o conceito. Alguns, ok? Porque o grande problema
é generalizar. Então, se uma linha religiosa, fariseus, saduceus, essênios, zelotes e tudo mais, uma linha criou algo, não quer dizer que todos seguiam, ok? Todos seguiam esse mesmo conceito, essa mesma tradição. Tá? Então, a gente tem que saber com quem que eles estão, com quem que Yeshua está tratando. Aqui, então, já deixou claro, com o grupo de fariseus e com os escribas. Tá? Sede homens os mandamentos de Deus e guardai a tradição de homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra pai e mãe, quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, seja punido por morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é a oferta para o Senhor. Então, só você entender o contexto aqui, porque você não tem como entender isso aqui sem saber a realidade, contexto histórico-cultural e as tradições do primeiro século. É que alguns estavam pegando os seus recursos, certo? Colocando no banco. Como assim banco? Assim, todos os templos do mundo antigo eram os bancos. Então, eles colocavam seus recursos no Beit HaMikdash, no templo, e o templo administrava, e eles, por burlarem, distorcerem a lei, né, o preceito fundamental, que é o pai e mãe, se abstinham da responsabilidade de cuidar dos pais na sua velhice. Olha só. Estão entendendo agora o contexto aqui? Eles entraram com uma coisa simples, certo? E ele puxa uma coisa mais pesada, de um grande valor, que era honrar pai e mãe. Né? Então, que quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, né, seja punido por morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, ou seja, oferta. Por que é oferta? Está sobre jurisprudência, está debaixo do templo. Isso é oferta para o Senhor. Então, dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes, convocando ele de novo a multidão e disse-lhes, ouve-me, todos e atendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos interrogaram acerca da parábola. Então ele lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Tranquilo. Viu, Marcelo? Como está aqui, Jesus considerou puro todos os alimentos. Ok. Mas o porco, o camarão, as aves de rapina, os peixes de cor, não são alimento. Isso que faz a diferença. E outra coisa, se Yeshua estivesse discutindo com os gentios, tudo bem, mas se Yeshua está discutindo com religiosos extremistas que estavam arranjando um debate, uma discussão, uma acusação, porque não lavavam as mãos, estavam consumindo com fome, com necessidade pela vida e não lavaram as mãos. Agora tu acha que ele está discutindo com esses homens acerca de comer coisas impuras? Isso nem cabe essa discussão com esse público aqui. Ok? Se a discussão é por lavar as mãos, como é que tu acha que ele vai dizer é puro agora o porco, os alimentos imundos? Porque não se trata de alimento, esses seres não são alimentos, não foram criados para consumo.
Ok? Ficou claro? Então, aqui, na verdade, a melhor tradução, né, uma tradução que seria mais justa, seria Yeshua liberou, tornou puro todas as formas de se alimentar. Porque a discussão aqui é como o ritual para se alimentar. Não se trata do alimento, você não pode usar isso aqui. Só que não se trata do alimento, se trata como se alimentar. E ele leva para um nível mais profundo, porque o problema não é contamina. Só que se eu pegar, agora se fosse comer esses animais, aí a Torá diz que eles contaminam a vossa alma. Olha aqui da diferença, né? E isso agora, conversando com vocês, foi onde verdade. Né? Verdade, porque ele está dizendo assim, não, tudo que entra não vai contaminar, porque é alimento. Ok? Porque é alimento. E no primeiro século, havia sim essa fartura de tipo carnes, né, para se comer. Então, eram muitos vegetais, outro tipo de alimentação. Mas ficou claro para você que aqui não se trata de seres impuros, se trata de alimento, ok? E a discussão aqui não é o alimento em si, a discussão aqui é a ritualística para se alimentar. Está com fome? Está com necessidade? Vale mais a vida do que o mandamento. Ou seja, é questão de uma tradição, todo o restante, de fazer todo o ritual para se alimentar, uma vez que você está com necessidade. Não que o ritual seja algo negativo, pelo contrário. Isso é a forma de educar, trazer higiene, certo? Não pode estar comendo coisas contaminadas, isso é muito claro, principalmente para a nossa sociedade hoje, que é um nível enorme de contaminação. Então, espero que a gente tenha chegado a uma conclusão óbvia, né, com muita clareza do texto. Shalom a todos.